Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes. Juízes, capítulo 1. Juízes capítulo 1, eu vou ler dos versículos 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entregarei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus. E em Bezeque mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele, e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e, prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E o levaram a Jerusalém, onde morreu. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, que esse livro possa falar aos nossos corações, que esse capítulo possa ser vivo e aplicável em nossas vidas. Nos abençoa nesta manhã, capacita este pregador. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos voltando ao livro de Juízes. Esse livro fiz um estudo completo sobre ele entre o primeiro e o segundo ano desta congregação. É um livro bastante denso, numa época muito complicada de Israel. E por que repetir esse livro em tão pouco tempo? Tem uma playlist completa lá no YouTube desses estudos. Mas é porque um sermão é muito diferente de um estudo. Um sermão, nós temos a oportunidade aqui de falar por 40, 50 minutos e mostrar detalhes ali que talvez no estudo nós não tenhamos a oportunidade. Por exemplo, eu estava vendo até o esboço que eu usei do estudo, um esboço muito menor comparado aqui ao esboço do sermão. Aqui nós podemos explorar, assim eu acho, mais o texto. Juízes ao todo se divide em 3 blocos. É importante nós entendermos isso. Todo o livro ele se divide no seguinte contexto: do capítulo 1 até o versículo 6 do capítulo 3, nós temos a introdução do livro. São os desdobramentos após a morte de Josué. É a primeira informação que a gente tem no capítulo. Depois da morte de Josué, então, o que acontece imediatamente após a morte de Josué? É a introdução. Do versículo 7 do capítulo 3 até o capítulo 16, a gente tem o seguinte refrão: naquela época existiam os juízes. Naquela época, os juízes se faziam necessário na época de Israel. Então a gente tem uma lista aqui significativa de juízes, que é justamente o nome do livro. E a partir do capítulo 17, do versículo 1 do capítulo 17 até
o capítulo 21 até o final, nós temos o seguinte refrão: naquela época não havia rei em Israel. Sempre aqui está sendo repetido: naquela época não havia rei em Israel. Só para nós entendermos um pouco disso, vá comigo para Juízes 17, versículo 6, por favor. Juízes 17, versículo 6, o início do terceiro e último bloco desse livro, vai dizer assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então a gente tem uma fase de Juízes que a gente chama de declínio aqui. É um declínio espiritual. Eles estão bem após a morte de Josué, e a relação espiritual vai se declinando à medida que eles vão desagradando o nome de Deus e deixando a idolatria entrar na terra de Israel. Mortes e nascimentos são marcos no início dos livros da Bíblia. Isso também é bem notório a gente entender aqui numa primeira leitura. Por exemplo, 1 Reis acontece após a morte de Davi. Êxodo acontece após a morte de José e o nascimento de Moisés. Josué após a morte de Moisés. Juízes após a morte de Josué. 2 Samuel após a morte de Saul e Jonatas. 1 Samuel após a morte de Eli e seus filhos. Morreu e a história segue. A única diferença é o livro de Atos. No livro de Atos, ele não começa com a morte de alguém, mas sim com a ressurreição de Cristo. Por quê? Porque Cristo é diferente de todos esses personagens. Ele foi o único que venceu a morte. O que a gente começa a entender nessa primeira leitura do livro de Juízes é que Israel não foi conquistada imediatamente. Que o livro de Josué é a entrada do povo na terra. Mas qual é o contexto aqui? Ainda existem muitos, diversos, inúmeros inimigos que eles precisam ser expulsos em Israel. E justamente o livro de Juízes conta esses desdobramentos. A gente vê que Josué é aquela pessoa designada para entrar na terra prometida, mas só que aqui nós temos vários inimigos. Então, entre Josué e 1 Samuel, é quando o povo tem o seu primeiro rei, que é o rei Saul, nós temos o período de Juízes. Mas, como a gente viu nas exposições do reverendo Rodrigo, o rei Saul, ele é um reflexo do povo de Israel. O rei Saul, ele é exatamente aquilo que o povo desejava que Deus entregasse a eles, um rei como Saul. E como era esse povo? Como esse povo se tornou aquele povo que desejou alguém como Saul? O livro de Juízes vai nos mostrar isso. Como esses inimigos aqui deveriam ser expulsos de Canaã. Deus é claro com esse povo aqui de Israel, com o povo de Israel. Esses inimigos, eles deveriam ser mortos. Eles deveriam ser colocados para fora. Se eles recusassem sair e lutassem contra Israel, todos deveriam ser mortos, do recém-nascido ao idoso. Todos eles deveriam perecer. E como pregar, irmãos, em Juízes nos dias de hoje? Um Deus que manda matar. Aqui no capítulo 1, nós acabamos de ler, não é? Um dos reis pagãos aqui, Adoni-Bezeque, ele tem todos os seus dedos dos pés e das mãos cortados aqui. Para que isso? Para que ele nunca mais pegasse em espada. Para que ele entendesse, olha, nunca mais você ouse lutar contra o povo de Deus. Mas o que é que importa para nós?
nós entendermos quem é esse povo, quem são esses inimigos que Deus está mandando matar. Esses inimigos não são inocentes. Esses inimigos, eles não querem aceitar com a guerra deles que essas terras nunca foram deles. E nós temos diversas passagens no Pentateuco, irmãos. Nós lemos uma em Levítico 18. Olha, vocês não podem... essas práticas que nós lemos em Levítico 18 são práticas dos povos pagãos que eu vou expulsar. Deus constantemente está repetindo essa promessa. Povos que quando vocês entrarem na terra, eu vou expulsar, porque eles fazem todas essas práticas abomináveis. Ele repete muito isso no Pentateuco. E são práticas abomináveis. Povos que na terra que vocês estão praticaram isso. E povos que da terra lá que vocês estiverem, quando praticarem, eles serão expulsos por causa disso. Outro exemplo que eu queria que os irmãos abrissem rapidamente também, está em Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 18, abra comigo. Deuteronômio 18, 9 a 14. Deuteronômio 18, 9 a 14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por essas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisas. Está vendo esse bebê do cananeu? Esse é o segundo filho dele, ou o terceiro, porque o primeiro ele queimou assim que nasceu, ele queimou vivo, assim que nasceu, dedicando a um Deus que não existe. Há um Deus que Paulo vai dizer posteriormente que na verdade não passam de demônios, que estão obrigando filhos a pais sacrificarem seus filhos. Esse povo que você está executando juízo, que você está matando, na verdade vocês são um instrumento de juízo. O instrumento de juízo que eu preparei para esse povo. Chegou o dia que eu tanto disse a vocês, do cumprimento da promessa. O que vocês vão fazer a essas mulheres, a essas crianças e a esses idosos é o cumprimento da promessa. Constantemente isso é repetido no Pentateuco para convencer o povo qual é a base moral que eles tinham para entrar na terra prometida. E dentre eles existem adivinhos, feiticeiros, necromantes, pessoas que consultam os mortos. Tudo isso é abominação perante o Senhor. É o cumprimento da promessa que vocês estão fazendo. Como explicar um Deus assim para uma sociedade que qualquer coisa que você fala, qualquer admoestação que você fala, você feriu o sentimento daquela pessoa? Olha, não, você feriu o meu sentimento. Homens se comportando desse jeito. Mas esse é o nosso Deus. Ele é um Deus que odeia o pecado. Ele é um Deus que ele não deixa barato essas práticas abomináveis. Vocês estão indo matar homens que mataram os seus próprios filhos.
Veja, é muito interessante porque o texto que a gente leu, ele já deixa claro que isso é muito notório. Versículos 6 e 7 do nosso texto agora, do capítulo 1. Veja, Adonibezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. E veja a declaração de Adonibezeque no versículo 7. Ele vai dizer assim: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanharam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. Olha, olha o que Adonibezeque está dizendo. O que eu fiz, o que vocês fizeram comigo, eu fiz com 70 reis antes do que vocês fizeram comigo. Eu fiz isso com 70 pessoas. E eu mandava elas colherem migalhas nos meus pés para humilhar esses reis. A mesma coisa Deus fez comigo. Ele está reconhecendo: eu acabei de receber da mesma moeda. O que eu fiz com eles aconteceu comigo. Ou seja, para o ser humano, Deus, ele é injusto porque ele pune com o castigo de um homem que fez com 70 pessoas antes dele. Para a sociedade, o bruto é Deus e não esse homem. Esse homem é a parte inocente para o mundo. Ele fez com 70 antes dele. Não, mas Deus fez uma vez com ele. Deus é o bruto. Deus é o severo. Esse homem é coitado. É isso que o mundo defende. Versículos 1 e 2. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira, eis que entregarei a terra nas mãos dessa tribo. Qual é a estrutura do capítulo 1, irmão? Versículos 1 e 2, Deus enviando a primeira tribo. Deus, ele é o general aqui, e ele vai dizer: a primeira tribo que vai lutar contra os seus inimigos é a tribo de Judá. Dos versículos 3 até o 22, nós temos as conquistas de Judá e o sucesso dessas conquistas. E do 23 até o final, até o versículo 36, nós temos aqui os fracassos das tribos do norte. É muito notório isso, como Judá vence nas suas conquistas e como as tribos do norte, elas acham que vencem, mas na verdade elas estão fracassando, elas estão desobedecendo ao Senhor. Deus instruindo o sucesso de Judá e o fracasso das tribos do norte. E é interessante, meus irmãos, a relação desde aqui, na verdade, entre os reinos do sul e os reinos do norte. Na verdade não eram nem reinos ainda, são as tribos do sul e as tribos do norte. Mas quando a gente vai lá para frente, para a história de Israel, a gente vê que as tribos do norte, elas são invadidas primeiro pelo exército assírio, e ali existe uma matança como nenhuma outra. Sempre o lado norte de Israel, as tribos do norte, o reino do norte, ele vai cair mais em idolatria. Ele vai ser assim uma completa desordem em relação à ordem de Deus. Sempre o norte é uma região que se aparta do Senhor. Pastor Paulo Brasil, pregando nessa exposição, ele vai dar um destaque muito interessante. Ele, como é um exegeta, ele vai falar de uma expressão que se repete muito aqui nesse capítulo, que obviamente na tradução não dá para perceber, porque a tradução ela não dá muito valor a isso, digamos assim. É a palavra Alá. A palavra Alá é um verbo, subiu. E ele diz que constantemente, ele diz que ficou olhando para o capítulo em hebraico, e ele viu: olha, essa palavra está sendo muito repetida. O povo subiu e o povo subiu novamente, e eles subiram, muito. Aí ele pega esse termo Alá, esse termo subir, e ele diz que é o mesmo verbo que é usado para o holocausto. Ele vai dizer assim, quando diz que o aroma, a oferta subiu como aroma agradável, é o mesmo termo Alá. E ele diz: olha, existe
esse mesmo verbo que ele está repetindo, e a gente sabe dessa ênfase aqui, qual é a conclusão dele. Essa invasão, que não é uma invasão, essa tomada da terra, na verdade é a oferta ao Senhor. É a oferta ao Senhor. O fato deles subirem aqui, eles estão dedicando ao Senhor, assim como o sacrifício. E ele vai dizer, assim como o sacrifício deveria ser feito exatamente como é prescrito na lei de Deus, essas invasões que eles subiram, deveria ser feito exatamente como Deus falou. Eles não poderiam adaptar o estilo dessa invasão. Eles não poderiam mudar a forma de domínio, digamos assim. Tinha que ser exatamente como foi. E da mesma forma, a vinda de Cristo ressalta bastante ali o subir do reino do Filho amado, saqueando o reino das trevas. Tudo isso está ligado. Versículos 3 e 4. Entre os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e em Bezeque mataram 10.000 homens. Essa parte é muito interessante, porque veja, a tribo de Judá, ela pede ajuda a Simeão, né? E é interessante porque, ao contrário de alguns livros, ao contrário até de Provérbios, eu estou muito bem servido de comentaristas, porque existem muitos bons comentaristas em Juízes, né? E que poucos se divergem. É bom você pegar um que diverge muito para você entender ali o sentido do texto. Existem até comentaristas exegéticos sobre esse livro, e isso nos ajuda bastante a interpretar o texto e esmiuçá-lo também. Existe um comentário, que é um comentário de Tim Keller, que eu recomendo até, porque ele é muito dinâmico, né? Tim Keller, ele tem essa facilidade de trazer um dinamismo, algo que é tão denso, ele divide muito bem. Por exemplo, a divisão desse livro, foi ele que trouxe aqui para mim, ele traz essa divisão de forma muito clara. Mas o problema de Tim Keller, desse comentarista, é que ele exagera em alguns exemplos, digamos assim, ele dá uma exagerada, tem coisa que só ele descobriu, e aí você não vê em nenhum outro comentário, e aí você já liga um alerta. Por exemplo, aqui ele vai dizer piamente que Judá errou em pedir ajuda a Simeão. Ele vai dizer, Judá errou, porque Deus mandou em Judá e não mandou em Simeão. E é o tipo de comentário que a gente não vê em canto nenhum. Como assim Judá errou, né, em pedir ajuda a Simeão, se essa era uma prática muito usada entre as tribos? Por exemplo, a gente viu essa exposição em Josué, a tribo de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, ela já tinha suas terras dominadas, e aí as 9 tribos e meia, já acordando com Moisés na lei, vai dizer assim, olha, vocês têm que ajudar as 9 tribos e meia. Vocês têm que ajudar. Se vocês não ajudarem, as 9 tribos e meia vai poder ir contra vocês. Vocês têm que ajudar, porque vocês estão além do Jordão. Quando vocês passarem o Jordão, vocês ajudam e depois vocês voltam para a terra de vocês. Mas vocês têm que ajudar. Essa era uma prática muito notória. E se a gente pegar o mapa da divisão das tribos, a gente tem Simeão dentro de Judá. Nada mais justo que Simeão ajudasse Judá. Por quê? Porque para eu invadir e dominar Simeão, eu tenho que invadir Judá primeiro. Porque Simeão está literalmente dentro de Judá. E existe um acordo aqui. Qual é o acordo? Olha, vocês ajudam a gente, quando vocês forem sorteados, aí a gente ajuda vocês. Ou seja, quando a gente vai comparar os textos, essa é uma prática bastante comum. E veja, se isso fosse reprovado por Deus, com certeza Deus iria frisar isso. Como ele vai frisar que as tribos do norte estavam todas erradas a partir do capítulo 2.
Eu não posso simplesmente chegar e dizer, não, eles erraram porque pediram ajuda de outra tribo. Por quê? Porque simplesmente eu acho que sim. Veja o versículo 17, onde ele diz assim: os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão e atacaram os cananeus que moraram em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por isso foi chamada de Orma. Orma significa, pelo menos no meu rodapé aqui, é uma destruição. Então a ideia é essa, veja, não existe uma reprovação de Deus nisso, pelo contrário, essa era uma prática bastante comum. Versículos de 11 a 15, irmãos, nós temos um episódio que na verdade ele se repete. É algo que nós expomos até em Josué 15. É o episódio lá de Caleb, quando vai tomar as terras que o Senhor deu a ele por herança, e ele promete a sua filha Axa para ela ser a esposa daquele que dominasse. E aí Kiriat Sefer, esse é o contexto aqui do 11 ao 15. E aí um homem chamado Otiniel, ele vai e faz isso. Existem muitas histórias das conquistas de Judá no capítulo 1 e também do Reino do Norte, e algumas histórias específicas. Ele faz essa mesclagem aqui. Por exemplo, a história de Adoni-Bezeque é a história ali da punição de Deus, né? A história de Caleb aqui, 11 a 15, são histórias específicas dentro desse todo aqui, que mostra agora a misericórdia de Deus, o amor de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, seja em juízo, seja em misericórdia. E eu não vou me ater aqui aos versículos 11 a 15, porque eu creio que eles foram bastante expostos lá em Josué 15, a gente viu bem detalhado essa história. O que eu queria frisar a partir de agora, após as conquistas de Judá, era de fato a desobediência da tribo do norte. E das tribos do norte, e como ele repete alguns termos aqui que mostra nitidamente que Deus não está contente com a forma como eles estão dominando. Veja a partir do versículo 27, vai nos dizer assim: a tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Taanac, nem os de Dó, nem os de Iblaão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias. Os cananeus continuaram a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. Aí versículo 29, a tribo de Efraim não expulsou os cananeus. Versículo 30, a tribo de Zebulão não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Versículo 31, a tribo de Assé não expulsou os moradores de Jacó. Versículo 32, os asseritas continuaram no meio dos cananeus que moravam na terra, porque não os expulsaram. Versículo 33, a tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e de Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Existiu um domínio, veja que interessante isso. Existiu um domínio. O povo de Israel dominou, mas eles não deram continuidade ao que Josué começou. O texto frisa de novo e de novo e de novo. Eles não expulsaram. Ninguém das tribos do norte expulsou os seus inimigos. Ou seja, eu tenho um outro padrão que eles estabeleceram. Deus estabeleceu: manda sair. Se não quiser se guerrear, você vai matar a todos. E vocês vão vencer. Vocês vão expulsar esse povo. Eles disseram: não, nós vamos dominar, mas a gente vai sujeitar eles a trabalho forçado. Ou seja, é um padrão diferente do padrão de Deus. O padrão da expulsão virou o padrão do trabalho forçado. Eles estabeleceram o padrão deles. Por que Deus queria que os cananeus fossem expulsos? Por que não deixar lá? Não seria mais lucrativo até que eles fossem sujeitos a trabalhos forçados? Outra das diversas passagens do Pentateuco, Êxodo 23, 33,
Eles não habitarão na sua terra, para que não façam com que vocês pequem contra mim e adorem os deuses deles. Isso será uma cilada para vocês. Deuteronômio 7 vai dizer: vocês de forma nenhuma podem dar os seus filhos para casarem com as filhas dos cananeus, porque isso vai fazer os seus filhos adorarem aos deuses das filhas dos cananeus. Isso é o que vai acontecer. A idolatria vai entrar em Israel. Então, esse é o motivo do livro de Juízes. O livro de Juízes, ele está nesse contexto de idolatria. Israel vai contrair casamento misto com outros povos. E isso vai gerar uma série de consequências para a nação. Casamento misto, irmãos, acaba com a linhagem de adoradores em pouquíssimo tempo. Se você tem um filho, a gente vê isso constantemente. Você tem um filho que casa com uma descrente, você tem uma filha que casa com um descrente. Nos netos, você já vai ver a diferença. Nos netos. Não precisa ser bisneto. São depois que vai ver. Não, na forma de falar dos netos, você já vai ver que é diferente. Não foi assim que eu criei o meu filho. E ele não está criando o meu filho como eu criei ele. Porque ele contraiu casamento misto. Rapidamente, irmãos, convivendo com esse povo. Eles não destruindo o altar pagão deles. Deus iria ser confundido como mais um Deus. E aí não tem problema, eu vou casar com uma pagã, com uma cananeia, e aí eu vou servir ao Deus dela, e ela vai servir ao meu Deus, que agora é só mais um Deus no meio dos vários deuses. Deus não pode ser confundido como só mais um Deus. Ele é o único Deus. E aí nós temos aqui, vários moradores, um deles Bet-Semes, Bet-Anat, os amorreus, sujeitos a trabalhos forçados. Era para expulsar. Eles disseram: vamos dominar. Veja, aparentemente tem uma capa de domínio. Se a nação de fora vê, diz: não, eles fizeram certo, eles dominaram. Mas não foi assim que Deus, ele mandou. Isso é tolerar o pecado. Tolerar o pecado é pecado. Se a igreja ela passa a tolerar o pecado no seu meio, é o fim da igreja. Veja, é dado o poder a Israel, é dado a força a Israel, como é dado a uma autoridade eclesiástica de exercer o domínio sobre a igreja, mas ela escolhe conviver com esse pecado dentro da igreja, e isso destrói a igreja. Como eu disse, é apenas uma capa de obediência. Eles dominaram, é uma capa de obediência. Deus diz: expulsem. Ele diz: não, vamos negociar, Deus. Expulsar é demais. Vamos fazer o seguinte: o Senhor não quer que a gente domine, então a gente vai dominar. Mas aí também a gente vai querer lucrar em cima deles. Expulsar não vai ter lucro nenhum. Então vamos negociar. É uma negociação com Deus. É uma negociação com a ordem de Deus. A gente vai sujeitar eles a trabalhos forçados. Também não vai ser tudo o que o Senhor quer. Vai ser um domínio, mas a gente vai sustentar eles. Vai sujeitar eles a trabalhos forçados. E no primeiro momento aqui, Israel vence as batalhas, é dado a ele poder, superioridade sobre os povos, e ele prontamente arranja uma forma de parecer que está obedecendo. Ele está com a capa aqui, mas em sua essência, eles não estão fazendo isso. Deus, veja, se Deus não levantasse os meios para que ele cumprisse a sua ordem, Deus seria injusto. Deus levanta os meios, Deus dá força, Deus dá superioridade a Israel, mas eles dizem: não vamos obedecer 100%. Podemos obedecer, temos as condições, porque senão Deus seria injusto, mas nós não vamos obedecer 100%. Não vai ser também do jeito todo de Deus. Vai ter uma pitada aqui da nossa ideia, do que a gente quer também. Vamos agradar as duas partes. E não é assim que funciona com Deus.
Então, irmãos, para nós aplicarmos essa mensagem, eu tenho 3 rápidas aplicações. Primeiro, vocês acham que não existem sacrifícios de filhos hoje em dia? O pecado, de forma nenhuma, ele é criativo, ele só muda a sua forma, mas o princípio, ele é o mesmo. Os abortistas, digamos assim, são esses inimigos aqui. São os novos cananeus. Aqueles que matam seus filhos por causa de estética. Aqueles que matam seus filhos por causa de carreira profissional, por causa de viagens. Isso é também oferecer o seu filho a Moloque, do mesmo jeito. Ou também pelo simples prazer de matar, de dizer assim: olha, o meu corpo é meu. O corpo é meu. Eu faço as minhas regras. Eu faço o que eu quero. Eles têm prazer de em passeatas dizer: vamos matar os bebês nos nossos ventres. Vamos matar os bebês nos nossos ventres. Eles têm orgulho de dizer isso. Diretores de escola que permitem ideologia de gênero entrar na escola, linguagem neutra, banheiros universais. Esses são os novos cananeus. E assim como Adoni-Bezeque, esses homens, eles vão desfrutar, não diria desfrutar, mas eles vão irá pesar o juízo do Senhor sobre eles. Eles vão ter os seus dedos cortados e eles vão comer migalhas na mesa do rei. Eles serão humilhados. Por quê? Porque Deus é justo, irmãos. E esse não é um Deus apenas do Antigo Testamento. Esse aqui é o Deus do Antigo Testamento. Mudou muito. Deu uma amolecida depois com Jesus. Não. Este é o mesmo Deus que se ira com o pecado do mesmo jeito. Ele virá como general de guerra para ceifar a vida dos ímpios, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, cuidado para você não estar colocando o seu filho ou a sua filha para ser educado por um cananeu. Cuidado para você não entregar a vida do seu filho na educação, sendo regido pelo cananeu, sendo instruído pelo cananeu. Cuidado com as referências que o seu filho tem. Do nada o seu filho com ideia de aborto. Do nada o seu filho com ideia de ideologia de gênero. Ideias erradas. E você olha e diz assim: como é que esse menino está com essa ideia? De onde foi que ele ouviu isso? Eles estão amando o ensino dos cananeus, de pessoas que amam isso, que promovem essas ideologias. Não importa se o seu filho estuda dentro ou fora de casa, nós temos a obrigação, nós somos os maiores professores dos nossos filhos. E nós, homens, somos o sacerdote do lar. Não vamos deixar os nossos filhos amarem os cananeus e os seus ensinos errados. Segundo, irmãos, não importa se José morreu, essa é uma evidência muito notória aqui no início, é um marco para iniciar o livro de Juízes. Não importa se José morreu, Josué, Moisés, Davi morreu, o que importa é que Cristo não morreu. Será que vocês acham que ninguém nunca duvidou do progresso de Israel após a morte de Moisés? Não, depois da morte de Moisés, eu não sei como é que Josué vai tocar isso não. Vai ser muito difícil. Será que todos tiveram fé e ninguém duvidou de Josué? Mas se duvidasse de Josué, estava duvidando do Deus de Josué. Eu falo isso, irmãos, porque é muito interessante essa linguagem dos versículos 1 e 2. Ele vai dizer: após a morte de Josué, versículo 2, o Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Olha, após a morte de Josué, a história segue. A vida segue. Esse é o grande contraste. Após a morte de Josué, não acabou não. O general de guerra, o verdadeiro general, maior do que Josué, ele vai dizer quem é que vai. E ele vai dizer: vai e vai vencer. Ele já está dizendo: vai e vai vencer. Eu vou entregar o inimigo nas mãos de Judá.
imediatamente após a morte de Josué, Deus já está garantindo a vitória para Judá. Imediatamente, Judá vai primeiro, Judá vai vencer. José morreu, mas ele nunca foi o maior general de vocês. Moisés morreu, mas ele nunca foi o maior líder de vocês. Porque as coisas passam, as pessoas morrem, mas a promessa de Deus fica. Ele sempre vai estar aqui para nos guiar. Por que eu digo isso? Porque o homem atual, ele tende muito a depositar sua confiança em pessoas. Muitos dizem não gostar de filme de herói, mas todo mundo se apega a algum herói. Não, fulano, se fulano tiver um poder, as coisas finalmente vão melhorar. Porque a gente ainda está continuando a confiar em pessoas. Se fulano chegar naquele cargo, se fulano, se eu perguntar alguma coisa a fulano, ele nunca vai me decepcionar. Nós podemos ser decepcionados, irmãos. Mas o Senhor, Ele está vivo. É isso que o texto ressalta. O nosso socorro, Ele vem do Senhor. Ele não vai passar, Ele permanece para sempre. Pense nisso. O mesmo Deus que está guiando esse povo, que ama esse povo, que está cuidando de Judá, que está sendo zeloso aqui, que no capítulo 2, quando a gente vai ver aqui, ele vai repreender as tribos do norte. Esse mesmo Deus é o Deus que ouve a sua oração no seu quarto. É o mesmo Deus, Ele não mudou, Ele é imutável. O mesmo amor que Ele deposita para com o povo de Judá, para com Israel, é o Deus que está ouvindo a sua oração. Ele não muda, é o mesmo Deus poderoso, glorioso, que guia o seu povo. É o Deus que está nos guiando e que revelou a sua palavra para nós. Isso deve nos confortar. Ele é o nosso herói. Ele não passa, Ele não morre, Ele não decepciona. Esse é o nosso Deus. E por fim, irmãos, o que a gente vê aqui é algo muito denso, e a gente vai ver muito isso no livro de Juízes, a partir do versículo 27. Veja, é possível para nós a gente ter marca de sucesso aos olhos dos outros, e por dentro ser um verdadeiro fracasso aos olhos de Deus. Como esse povo aqui das tribos do norte. O povo de Israel estava dominando os cananeus, mas Deus mandou expulsar. Veja, aos olhos dos outros, eles estavam dizendo: sucesso, é para fazer isso mesmo. Olha, assim como o Egito fez com eles estão fazendo agora com esses povos. Eles aprenderam com o Egito isso. É muito melhor sujeitar a trabalho forçado. Olha como o Egito prosperou. Nós vamos imitar os pagãos. Vale mais a pena do que ficar obedecendo a Deus. Que loucura ficar mandando expulsar. Não tem lógica isso. É melhor a gente adaptar essa ordem. Mas veja, é logo em seguida. Veja como Deus é misericordioso em se revelar. Capítulo 2, versículo 2. Logo em seguida ele já diz, ele já fala para as tribos do norte. Ele vai dizer assim: quanto a vocês, não façam nenhuma aliança. É isso que ele disse ao povo: nenhuma aliança com os moradores dessa terra. Pelo contrário, derrubem seus altares. No entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Sucesso ministerial nem sempre é sinônimo de agradar a Deus. E às vezes o ser humano, ele confunde muito isso. Olha, se as coisas estão dando certo, se as pessoas estão dando tapinha nas minhas costas e dizendo: muito bem, você está muito bem, você está no caminho certo, então isso é Deus dizendo que está tudo bem. Então isso aí já é resposta de Deus? Não. São as marcas da desobediência. A gente terminou na quarta-feira o livro de Êxodo, lá no nosso grupo familiar, e essas marcas da desobediência já estão notórias ali. E elas vão se prolongar em Levítico, elas vão se prolongar muito com as murmurações de Números. Olha, é o bezerro de ouro, é eu adorar do meu jeito, é eu obedecer do meu jeito. Até o ponto de Deus chegar para Moisés, o líder deles, e dizer: Moisés, fala a pedra que vai sair água. E Moisés, irado, ele fere a rocha.
E olha, sucesso ministerial, sai água do mesmo jeito. Ah não, se saiu água, mesmo com a minha desobediência, Deus, ele foi lá e aceitou. Não, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Mas a água saiu, sucesso ministerial. Mas Moisés estava visando apenas o sucesso da ação. E Deus chega para ele e diz assim: você não santificou o meu nome. É isso que Deus vai dizer para Moisés. No fim, você não me obedeceu. É isso o significado de pragmatismo. Os fins justificam os meios. Olha, se eu estou tendo sucesso nas minhas ações, então Deus está aprovando o que eu faço. Não, temos que avaliar o nosso coração. Israel achava que estava tudo sob controle. Nós dominamos eles. Trabalhos forçados. Estamos aqui, controlando eles. Não. Aqui, irmãos, é literalmente a igreja fazendo concessões. Quando a gente abre a liturgia, quando a gente encaixa a cultura na nossa igreja e vai fazendo adaptações, a gente está deixando a idolatria aos poucos, mas de forma fatal, entrar e dominar as nossas famílias, a nossa igreja. A gente está começando a tratar cananeu como se fosse povo de Israel. Não é isso que a disciplina faz? Por que a disciplina ela está morta no meio das igrejas? Porque as pessoas não entendem isso. As pessoas não estão levando a disciplina a sério. Disciplina envolve verificar quem é cananeu vivendo em Israel. Será que eles vão acabar bem aqui? Será que isso aqui vai dar certo? O livro de Juízes mostra que não. Os cananeus eram como um câncer na idolatria, ou seja, sucesso pragmático, falha espiritual. Essa é uma característica das igrejas hoje, cultos lotados. E aí a gente vê as coisas, os escândalos, as concessões, daqui a pouco tudo sai do trilho. Que possamos nos afastar, irmãos. Esse livro aqui funciona para que nós entendamos como é esse processo maligno de você adaptar a ordem de Deus e como isso é um câncer no meio da igreja, que nós possamos aprender. E só vamos aprender se nós buscarmos de fato a sã doutrina. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor. Nos abençoa nesse momento, para que nós possamos dar continuidade a esse culto, nós possamos entender através da escola dominical, através do culto à noite, e estarmos buscando, prosseguindo na sã doutrina. Nos abençoa nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.